Olá, gente, tudo bem? Bom, eu estou aqui com a lição, né, sobre a família, os relacionamentos, e como eu falei no Instagram da Human Pro, que é a consultoria, nossa consultoria de desenvolvimento humano, escolhendo o cônjuge. A coincidência que eu também coloquei lá essa semana é que, de fato, esse programa da série Renascidos, da Semana Santa, em especial ontem, né, que eu participei com os adolescentes, com os jovens e as coordenadoras, né, do programa. Então eu me lembrei, e aí também somado com os últimos dias, em especial, a gente tem aí entrado em algumas alinhamentos, alguns mini diálogos, né, sobre esse assunto de relacionamento, casamento, comportamento feminino, e isso já desde a Semana da Mulher, né, da Mulher Maravilha, que a gente já vinha afinando aí com outras pessoas, outros profissionais que trabalham o comportamento. Eu não perdoei. Eu, Rose, e a própria, inclusive, personagem, que eu não me lembro agora o nome, acho que é a Sara, da minissérie Renascidos. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, vamos focar aqui nesse contexto do eu não perdoei, mas eu sou a favor do perdão no caso de uma traição. As coisas são, esse assunto já vem me rondando, já vem nos cercando há algum tempo para falarmos sobre ele. Houve uma pregação, né, o pastor inclusive trabalhou sobre essa cultura familiar, tanto da traição e de outros hábitos, de outros costumes que são, digamos assim, passados de uma família para outra, de geração a geração. Então, no contexto do Renascidos, essa mulher, sim, ela não perdoou o marido, né? Ela tinha um bebezinho e daí ela enfrentou a vida, criou o filho sozinha. Então, essa minissérie, ela também mostra as dificuldades de um relacionamento, de uma família, porque já tem um filho, inclusive. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se deparar, vai ter que enfrentar essa situação mal resolvida lá do passado, em experiência própria, né? Então, a mesma situação do Renascidos, eu estava vendo ali a minha história com a minha filha. Por ocasião da morte, da doença, da tragédia, do imprevisto, e geralmente as pessoas são mais sensíveis, né, para o perdão, para uma questão semelhante. E foi o que aconteceu, inclusive, com a gente. Né? Depois de anos de desavenças, de perseguição, através, inclusive, das mulheres do pai da minha filha, por ocasião do hospital em que a minha filha estava entre a vida e a morte, o pai da minha filha me deu um abraço e me pediu perdão e disse que nunca mais iria atrapalhar a nossa vida, né? Não ia permitir que a mulher atual, inclusive, que foi a que mais, a mulher atual que ele já se separou, inclusive, nunca mais iria permitir que ela se interferisse na nossa vida e tal, uma longa história. Então, parte disso. Mas hoje eu vejo a providência de Deus, o quanto isso me ensinou também a entender o outro lado, a desenvolver o amor verdadeiro, cristão, pela outra pessoa, no caso essa mulher, pela família, as filhas dela. Então a gente essa experiência nos trouxe muita reflexão, né? Esse da Renascidos é um espelho do que acontece nas famílias, com as pessoas por aí. Nós fomos parar no hospital com ela e foi aquela situação bem constrangedora, difícil, né, de administrar, mas foi ali que Deus atuou. Foi ali que Deus realmente tocou o coração do pai da minha filha para esquecer do passado, das mágoas, que pelo que eu não acho que nem eu mesma sabia, o quanto o pedido de separação, de divórcio, tinha causado de transtorno para ele emocional, orgulho ferido, mágoas, enfim.
Então foi ali que eu me percebi de fato, acho que anos depois, de fato, o que havia acontecido na verdade, né? Que a falta, né, de reflexão, de pensar ou de administrar melhor a situação, poderia ter, quem sabe, ter sido mais suave, né, a questão. Minha mãe foi traída. E quando isso aconteceu, foi bem interessante. Duas coisas foram que aconteceram, né? A primeira foi que permissividade, né? Tudo pode e tal. Então, não era uma referência naquela época o que eu falava, o que eu pensava nesse sentido. Mas hoje já eu, fazendo uma avaliação, eu renovo esse meu entendimento sobre isso em função exatamente disso, do sofrimento, do desgaste que as famílias podem ter. Né? E outra, se a questão da traição foi uma questão apenas de fraqueza, de momento do cônjuge, é diferente de uma situação cultivada, acalentada, né? Uma traição realmente de tipo as escondidas, as escuras, de um certo período de tempo. Então, qual é a diferença nesse caso? A diferença é que por uma fraqueza e uma falha humana, esse companheiro, esse marido, traiu a sua esposa. Em outros casos é uma premeditação, não, eu não estou contente, não amo, não valorizo, não tem aquele compromisso no casamento, né? Então tem essa diferenciação. Então a traição planejada, pensada, premeditada, e a traição que não é pensada, que não é planejada, que foi de fato um momento, uma fase, uma queda. Então os casais precisam saber avaliar isso antes mesmo de tomar uma posição, de se sentirem completamente transtornados e magoados por essa situação, que muitas vezes não dependeu, não tem necessariamente a ver com o que você, no caso vítima, no caso, né, causou, ou o seu comportamento em si. Então tem que saber avaliar, de fazer essa distinção para depois, de fato, tomar um posicionamento melhor. Mas tanto um como o outro, caso, né, de traição, eu acredito piamente que é possível, sim, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, perdoar. Então, no caso da minha mãe, eu tive uma participação, inclusive, na reconciliação deles. E muitos nem sabem, né? Mas eu vou colocar aqui, aproveitar esse ensejo também, por um contato, uma ligação que eu fiz com meu pai, convidando ele para vir até em casa, buscar algo para ele, né? Que eu tinha ganhado, era final de ano, Natal, aquela coisa toda. Foi essa minha atitude de contato com meu pai, que trouxe ele de volta e colocou ele frente a frente com a minha mãe. E ali ela, inclusive, ela fala para mim, né, que foi essa minha atitude que fez com que ele se reaproximasse. Então, como já passamos pelos vários estágios, inclusive desse processo, né, de relacionamento que caminhou para a separação até o divórcio em 2014, então já fazem 5 anos, né? E dentro desse processo, todas as dificuldades de relacionais em relação à filha, né, e o relacionamento no contexto da educação e condução e tal dela. Então, a gente pode falar, porque a gente vivenciou, a gente passou por essa experiência, então por isso a gente tomou essa iniciativa de falar sobre isso. E o outro ponto, né, fazendo já uma extensão dessa semana desse programa da minissérie Renascidos, é de fato falar sobre a importância da escolha. E graças a Deus e ao Espírito Santo, mesmo ainda não muito firme em algumas bases, nós conseguimos assimilar isso. E esse processo todo que eu estou colocando para vocês é um processo de construção, já de preparo para um novo relacionamento. Quando você começa a ser o próprio vigilante dessas comunicações duvidosas,
arriscadas. Você está ali, de certa forma, já se preparando para um novo relacionamento. Porque você está aprendendo a fechar a porta para o inimigo. Porque você não precisa necessariamente ser casado para você ter que estar atento a essas portas. Isso de forma que não haja mais aquele rótulo, né, de que eu sempre, né, de que uma mulher forte esconde a sua verdadeira identidade e que não está aberta a novas relações, enfim. Eu quero desmistificar tudo isso e isso também vai me ajudar a continuar sendo cada vez mais leve, porque eu já estou muito leve, graças a Deus, com tudo isso muito superado, muito bem resolvido, mas sempre tem algumas coisinhas e a gente vai buscando esses ajustes nesse processo já de crescimento profissional, de um amplo contato com coaches de comportamento e comportamento seguro. Grande abraço a todos. Desenvolvimento de pessoas, potencializando negócios, ampliando a visão, realizamos sonhos e te tornas eternamente responsável pelo que cativas.